Bom, pessoal, vou dar continuidade aqui, tá? Se tiver algum problema com a transmissão, vocês me avisam, tá? Por favor. Seja pelo WhatsApp ou seja por aqui mesmo. Vamos ter que continuar. Então, estava dizendo aqui, né? Estava lendo aqui sobre o jejum, né? Então, vamos lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo de 11 a 13. 1 Reis 12, aliás, perdão, 1 Reis 2, de 11 a 13. Ó, até entrou um amigo meu alemão aqui, ó. O cara tá lá na Alemanha. E aí, Alex, tudo bem? Alex, eu faço parte de uma igreja batista aqui no Brasil. É um prazer ter você aqui. Se você quiser ficar no live aqui, a gente está falando sobre um tema cristão, né? Eu sei que você não é cristão, não tem problema nenhum com relação a isso, muito pelo contrário. Tô vendo aqui que você está em quarentena. Espero que esteja tudo bem com você. Eu dou aula nessa igreja, né? E a gente está falando sobre um tema aqui chamado jejum bíblico. Se você quiser ficar com a gente, é um prazer, né? Mas caso você não queira, fica à vontade também. A gente pode conversar depois, se você quiser. Ah, você está falando que você é cristão? Perfeito, então fica aí na aula com a gente, tá? Eu vou dar continuidade aqui, beleza? Mas fica à vontade aí, tá, Alex? Bom, então a gente ia lá fazer uma leitura de 1 Reis 2, de 11 a 13, né? Que fala sobre o jejum, né? Só que deixa eu entrar aqui porque eu fui falar com o Alex aqui e acabei me perdendo. 1 Reis 2, de 11 a 13. 1 Reis 2, de 11 a 13. Ou será que não é ali? Ixi, agora eu me perdi aqui. Acho que é 1 Reis 21, gente. Perdão. Perdão, gente, ó. Tá lá em 1 Reis 21, tá? Perdão. Então, aqui é um dos exemplos de como não fazer um jejum cristão e um dos exemplos de como nós não seremos ouvidos por Deus, né? Então, vamos lá. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Bom, nesse texto aqui, nós vemos o deplorável sobre jejum, né? Então, obviamente que esse jejum aqui não foi ouvido por Deus, né? Na verdade, foi tão somente uma greve de fome, né? E não no jejum. Agora vamos dar continuidade. O jejum na Bíblia. A Bíblia é um livro que fala e muito sobre jejum. Muitas vezes o jejum é citado como prática do povo israelita e dos cristãos. Veja os exemplos. No Velho Testamento, Moisés jejuou 40 dias e depois outros 40 dias. Os homens de Jabes de Gileade jejuaram por causa da morte do rei Saul e de seus filhos. Está lá em 1 Samuel 31, 13. Depois a gente vai dar uma lida lá. Davi jejuou por seu filho doente. Está lá em 2 Samuel, depois a gente lê. Elias jejuou 40 dias. Acabe
reprovado por Elias, jejuou em arrependimento. Esther e os judeus em Susã jejuaram. Os ninivitas jejuaram também em arrependimento. Então vamos ler alguns desses textos aqui. O de Moisés a gente não vai ler não. Basicamente esses dois textos foi a primeira vez que Moisés subiu ao monte. Houve uma segunda vez porque Moisés quebrou lá as tábuas da lei, ficou irritadinho lá e acabou quebrando tudo. Então vamos lá. Estou vendo que a Charlene também está me assistindo aí. Oi Charlene, oi Marco Aurélio. Nós estamos aqui numa aula de jejum cristão, tá ok? Então fiquem à vontade aí para permanecer na aula. Vamos ler então 1 Samuel 31:13, por favor. Vamos abrir lá juntos em 1 Samuel 31:13. E aí Charlene, tudo beleza? Saudade de vocês aí. Vamos lá. 1 Samuel 31:13. 1 Samuel 31:13. Tomaram-lhes os ossos em Jabes e jejuaram. Então esse é um dos trechos aqui, Agora aquele trecho seu filho doente, tá lá em 2 Samuel 12:16. Oi Joel, tudo bem? Nós temos uma aula hoje de jejum cristão da igreja que eu participo, uma igreja batista. Muita saudade de você aí, um grande abraço amigo, um abraço aí pro povo do sul e fiquem à vontade aí para assistir caso queiram, tá bom? Então a gente vai lá em 2 Samuel 12:16, na nossa aula de jejum cristão. 2 Samuel 12:16. Buscou Davi, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então aqui aquele trecho, onde Davi acabou jejuando pelo seu filho. Ele havia cometido adultério com Batseba, e havia mandado matar seu melhor amigo, e ele acabou recebendo a notícia, do profeta que ele colheria frutos terríveis aí desse mal que ele acabou fazendo, Então agora vamos voltar lá para o material, Tem aqui também o jejum de Elias. Sobre esse a gente não vai falar agora, porque falaremos à frente. Tem aqui do pessoal de Susã, também não vamos falar não. E sobre os ninivitas vamos falar sim, está lá em Jonas 3:5. Vamos abrir lá em Jonas 3:5. Para dar continuidade à nossa aula sobre jejum cristão. Então Jonas 3:5. Estou vendo que o amigo meu Cristiano está ali também. Seja bem-vindo, caso queira continuar aqui. Cristiano, é uma aula da igreja da qual eu participo, uma igreja batista. Nós temos uma aula aqui sobre jejum cristão. Jonas 3:5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, aqui a gente vê vários exemplos, sobre jejum no Velho Testamento. Agora vamos ver alguns no Novo Testamento, Novo Testamento, Ana servindo a Deus. E a gente vê também a prática do jejum como sob vários aspectos, várias necessidades, Então, por exemplo, Davi jejuou em favor do filho, que estava doente. Os ninivitas jejuaram em arrependimento, porque o profeta Jonas foi enviado lá para pregar arrependimento a esse povo, A cidade estava para ser destruída. Acabe, arrependimento, O que mais aqui? Esther, foi lá fazer uma
né, um pedido também, quer dizer, há vários motivos, né, jejuar, né? A gente vai ver agora aqui sobre Ana, vamos lá em Lucas 2,37. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 30. Então Ana, que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Então aqui outro motivo, né, do jejum cristão, adorar a Deus, né? Versão grega da Bíblia, né? Quer dizer, o que é adoração, né? Prestar serviço religioso, reverência a Deus, né? Então ela reverenciava a Deus, adorava a Deus através dos seus jejuns, né? Jesus, né, jejuou 40 dias. A gente não vai ler não, porque a gente vai deixar isso aqui para depois, né? Paulo jejuou depois da sua conversão, está lá em Atos 9:9. Vamos dar um pulinho lá no livro de Atos dos Apóstolos 9:9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, né? Então aqui Paulo, né, quando havia perdido a visão após ter um encontro com Cristo, né? Os líderes da igreja em Antioquia jejuaram antes de enviar os missionários. Então aqui outro motivo, outra razão de um jejum cristão, né, para serviço cristão, né, quer dizer, antes do envio de determinados missionários aqui para um determinado local, né, também foi feito um jejum. Então vamos lá em Atos 13:3. Eu vi que o meu amigo Celso Keller entrou também. Bem-vindo, Celso. Nós estamos tendo uma aula hoje, né, sobre jejum cristão para a igreja da qual eu participo, uma igreja batista aqui da cidade de Piracicaba. Fique à vontade. E então lá em Atos 13:3, então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então aqui outra razão de jejum, né, para o envio de ministros, né, para colocar, né, pessoas cristãs sobre, né, uma determinada responsabilidade, um determinado serviço, né? Só um minuto aqui que está acabando a bateria do meu computador. Não sei. Perfeito. Vamos retomar. Né, a gente pode verificar aí que há várias razões, né, para se jejuar, né? E eu queria agora também complementar, esse material agora não faz parte, né, do material que encaminhei pela internet. E queria dizer, o jejum é abstinência de alimentos e também bebidas por um tempo determinado, né? Então eu estou colocando dessa forma porque o material que nós temos, né, não fala sobre bebida, né? E normalmente, né, o objetivo pode ser até medicinal, né, já que o jejum traz benefícios, né, também com a desintoxicação no nosso corpo, né? E agora a gente está concluindo aqui o capítulo 1, né, jejum na Bíblia, e iniciando o capítulo 2 do porquê jejuar, né? Mas antes disso eu queria fazer aqui uma provocação, digamos assim, né? Na aula anterior a gente falou sobre um tema que não faz mais parte, digamos assim, da lei, né? Porque é um tema que está no Velho Testamento e às vezes a gente tem aquela devo seguir, não preciso seguir, afinal está no Velho Testamento, faz parte da velha aliança e não da nova aliança, né? E daí a gente vê ali em Êxodo, não vou ler não, só vou fazer um comentário, em Êxodo 20, do capítulo, aliás, do versículo 1 até o versículo 10, que, né, assim,
Não há nenhum entre os 10 mandamentos que diz jejuai, né? Você deve jejuar, né? Então a gente vai entrar nesse tema, né? Porque por que jejuar e por que não jejuar, né? Então primeiro a gente vai falar sobre por que não jejuar, né? Bom, primeiro, como eu falei, não há lei no Novo Testamento, né? Não há nenhum verbo, né? No modo imperativo, né? O modo imperativo, né? Tempo verbal, para a gente relembrar lá da escola, né? É o tempo verbal pelo qual se expressa uma ordem, um pedido, um desejo, um alerta, um aviso, né? E não há em nenhum trecho do Novo Testamento uma ordem, um verbo, né? Jejuai, por exemplo, né? No entanto, há uma lei, né? Em Levítico 23, 27, né? De que havia um jejum uma vez por ano, né? O chamado dia da expiação, né? Vocês podem anotar aí Levítico 23, 27, eu não vou ler não, mas era a única mandamento, até mesmo no Velho Testamento, né? Não havia um mandamento expresso sobre jejum, né? A não ser em Levítico 23, 27, né? Onde se deveria jejuar uma vez por ano, né? Outro motivo de por que não jejuar, não há registro nenhum na palavra de que seja pecado não jejuar, não tem, né? Outro, esse é bem, né? E é óbvio até, né? E a gente às vezes já ouve muita gente falando sobre isso, né? Obviamente jejuar não é agradável, é desagradável, né? A gente tem obviamente fome, né? Sentimos fraqueza, dores na perna, cabeça, né? Algumas pessoas têm alteração de humor, né? Enfim, quer dizer, eu estou dando aqui motivos para não jejuar, né? Mas agora a gente vai ver por que motivos para jejuar. Daí a gente vai ver que a gente tem muitos bons motivos, na verdade, para jejuar, né? Então, para jejuar, né? De um jejum. Obviamente que essa recompensa, né? Eu não vou fazer um jejum pedindo uma BMW. Pode até ser que seja a vontade de Deus me dar uma BMW, né? Mas o jejum e a recompensa que nós esperamos do jejum deve estar alinhado com a vontade de Deus. Então, o que acontece? Por exemplo, todo mundo, né, está passando aí por essa pandemia do corona, né? Então, é autêntico, né? É aceito eu, por exemplo, fazer um jejum cristão pedindo a Deus para que Deus interfira nessa situação, né? Se por outro lado eu faço um jejum pedindo a BMW que eu citei, pode até ser autêntico, digamos assim, aprovado por Deus. Deus pode querer realmente te agradar, Ele é Deus, Ele nos ama, talvez queira nos presentear, mas talvez não. Então, eu queria aqui, eu sei que existem uma série de softwares, né, para online, streaming, mas eu ainda não aprendi a fazer isso. Então eu vou colocar aqui um vídeo, né, sobre jejum, né, sobre o jejum de Cristo, né? Então vai ficar, eu vou fazer uma gambiarra, digamos assim aqui, né? Por isso que é um vídeo curto. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, não sei se vai ficar bacana, né? Mas vamos lá. Só um minuto. And then he would need his father's guide after Jesus' baptism in the Jordan River. The Savior knew his mission was about to begin, and that he would need his father's guidance more than ever. Anticipating the difficulties that lay ahead, he went into the barren wilderness near the Jordan River and fasted for 40 days. Here in the desolate mountains, with no concern of his own daily physical sustenance,
The Savior focused instead on his spiritual need to be nourished and strengthened by God. After the spiritual outpouring that he must have had as he communed with his Father, Satan came desiring to tempt him in his moment of greatest physical weakness. Each of the three temptations teach us about some of the most powerful tactics of Satan, but more importantly, how we can overcome evil by following the Savior's example. The first temptation of Satan was asking the Savior to turn stones into bread, that he might eat, satisfying his own personal hunger and appetite. The Savior, in turn, to combat the tempter, quoted scripture stating, "It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God." In other words, the first thing that Jesus does to fight Satan is quote scripture, and not just any scripture. He quotes from Deuteronomy, part of the law of Moses. This passage refers to the Lord's message to the people just before they entered the promised land. For 40 years they had feasted on manna from heaven, but now they would need to labor for their own food. The Lord, desiring to teach them a spiritual lesson, taught that though they did live on bread in the wilderness, ultimately eternal life comes by obeying and feasting on the Word of God. It was not that Jesus would not eat, or that Jesus could not perform the miracle. It was that he came into the wilderness to hear the Word of God and commune with his Father, not to give in to an easy way to appease his appetites. Ironically, at a later time, Jesus would actually miraculously produce bread, feeding the multitudes on several occasions. But these later miracles were to bless others, not to satisfy his own desire. Bom, vamos ver se vocês conseguiram ver aí, porque correto seria passar na tela, né? Mas aqui fala sobre, né, o jejum de Jesus Cristo por 40 dias no deserto, né? Então, assim, nós falamos um pouco, né, a respeito do jejum cristão, do porquê, e estávamos falando agora também do porquê, né? Então, por quê? Porque a recompensa, né, desde que esteja alinhado com a vontade de Deus, né? Uma outra coisa importante, né, mesmo que, né, nós tenhamos falado que não há uma lei clara do jejum cristão, né, não há nenhum verbo imperativo, não há nenhum local na palavra que diga que é pecado, né, ainda assim era uma expectativa, né, de jejum de Jesus que fizéssemos jejum, né? Onde Jesus fala, né, sobre a noiva, o dia que a noiva fosse retirada, o noivo jejuariam, né? Então, quer dizer, há uma expectativa, façamos jejum, né? Então, eu acho que a mera expectativa de Jesus já é suficiente. E mais ainda, né, do porquê jejuar, né? Jesus, para iniciar 13:8, é bem claro que, né, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Então Deus não mudará por causa do nosso jejum, mas nós mudaremos, né? A palavra fala que, né, o jejum é afligir a alma. Então o jejum é uma escolha que nós fazemos de deixar de nos cuidar, de cuidar do nosso corpo, da nossa necessidade física durante o tempo, para que, né, esse esvaziamento da nossa carne possa encher o nosso espírito, né, para que possamos nos aproximar, né, mais a Deus, né? Então essa é a principal a principal razão, né, de que eu possa jejuar. Deus não vai mudar, né? Deus continua o mesmo, mas eu vou mudar, né? Eu vou conseguir me aproximar de Deus, né? Então, logo, né, a pergunta na verdade não é por que jejuar, a pergunta deveria ser por que não jejuar? Se o jejum traz recompensas, se o jejum me aproxima de Deus, se o jejum reduz a influência da minha carne, então eu não devia perguntar, né, por que que eu vou? Eu devia perguntar por que eu não vou, se traz tantos benefícios assim, né? E sou inimigo
das coisas melhores são as coisas boas. Então é muito bom estar saciado, é muito bom comer bem, né? Mas às vezes ele nos distancia, né? Distancia de coisas melhores, que é estar próximo a Deus, né? Então vamos lá dar continuidade, vamos lá voltar para o nosso material e o 2 lá, para se jejuar. De forma positiva, ele relata também o jejum ativas. Eis alguns motivos para jejuar: evocar uma graça, um favor de Deus para a cura. Está lá em 2 Samuel 12:16. Nós não vamos ler porque já lemos anteriormente. Vamos dar uma lida lá. Vamos lá junto. Então apregoava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então a gente vê que existem vários propósitos, dar bênçãos passadas. Vamos lá em Levítico, capítulo 16, de 29 a 31. Então vamos lá. 16, de 29 até 31. Isso vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, estatuto perpétuo, né? Então aqui também, né, a gente tem aqui o propósito de afligir a alma, na verdade, assim, de se esvaziar, né, da carne, de dar menor importância à carne e maior importância àquilo que é espiritual. E no próprio, para a purificação, né, para a purificação dos pecados, né, para a disciplina também, né, para demonstrar arrependimento, Jonas 3:5, né, tá lá em 1 Samuel 31:3. Acho que a gente podia dar uma lida nesse aí. 1 Samuel 31:13. Não, nós já lemos, então a gente vai passar. Para obter poder espiritual, né? Então vamos lá em Mateus 17:21. Mateus 17:21. Só um minutinho aqui, vou fechar a porta do escritório. Então aqui, né, é aquele trecho onde Jesus expulsa um determinado demônio e diz o seguinte para os apóstolos que não haviam conseguido expulsar: mas esta casta não se espelhe, senão morro de calor. Há vários motivos de proteção contra o mal: afligir a alma, purificação, disciplina, arrependimento, tristeza, né, poder espiritual, né? Observe, né, existe aquele de Jezabel, né, no caso de Nabote, né? Outro aqui, Saul proclamando para o seu exército, que foi um erro, né, pois o povo estava na batalha e precisava de forças para lutar, né? Então vamos lá em 1 Samuel 14:24. 1 Samuel 14:24. Os homens de Israel jurara o povo, dizendo: maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Quer dizer, aqui totalmente errado, né? Totalmente errado, né? O rei Saul, né,
pedindo um jejum ao seu exército que iria para a batalha, ficaria fraco após o jejum por vingança, né? A palavra de Deus diz que outro motivo errado para jejuar, aqui outro exemplo errado, né, do motivo errado, motivações erradas para jejuar, os inimigos de Paulo que jejuaram para matá-lo. Está lá em Atos 23, 21. Vamos lá em Atos 23, 21. Atos 23, 21. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob pena de maldição, de não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Né? Então esses são algumas, né? Depois a gente vai, né, dar uma olhada aqui, né, nos, né, de jejum. Então vamos dar uma olhada lá nos diferentes tipos. O alimento, tanto sólido quanto líquido, prolongado, se muito longo ele pode ocasionar complicações à saúde. O mais simples problema é a desidratação. Diz a Bíblia que no jejum feito por Jesus, ele nada comeu. Lucas. Nada diz sobre o não ter bebido, quer dizer, se a Bíblia não citou que Jesus ficou 40 dias e 40 noites, então ele bebeu água, né? A Bíblia é bem explícita dizendo que ele sem comer. Por isso muitas pessoas acham que Jesus bebeu água naqueles dias, mas isso não pode ser assegurado. O jejum de Moisés e Elias foram atípicos, sendo prolongados sem uso de água, né? E Paulo fez um jejum de 3 dias, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Atos 9:9, a gente não vai ler, porque nós já lemos esse trecho. Depois nós temos, nesse caso se toma água apenas ou sucos, 7 dias em diante, recomenda-se o uso de sucos de frutas naturais. Outro tipo, né, de parcial abstenção de iguarias, nesse caso a pessoa dispensa os quitutes, carnes, etc., e ingere apenas alguma pequena quantidade de alimento básico. Julga-se que este foi o tipo de jejum que Daniel fez, né, que está lá descrito, né, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, né? Então Daniel simplesmente optou por não, né, comer alimentos que enchiam os olhos, né? Durante esse tempo ele fez ingestão somente de água e legumes. A pessoa que se dispõe a jejuar precisa saber se está bem de saúde, especialmente se não apresenta problemas estomacais. Quer dizer, também não adianta a gente sair dando uma de louco aí, vou fazer um jejum de 40 dias como Jesus e ter problemas sérios de saúde, né? Depois a gente vai dar uma olhada aqui no capítulo 4, jejuar, né? Então assim, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Quando se tem dificuldade, então Nínive, que a gente já leu, né? E Esdras 8, 21, bom, todos eles nós já lemos aqui, eu creio eu, né? Mas a gente também já viu, né, do 2 lá, os casos, né, de receber poder, né, de nos aproximarmos de Deus, em caso agora, né, sobre o coronavírus, é um bom motivo para que a gente possa jejuar e pedir a Deus para que também, né, que de qualquer forma nós devemos jejuar regularmente, determinar um dia ou 2 nas semanas para jejuar, eles faziam, né? E está lá descrito em Zacarias 8:19. Vamos dar uma olhada lá em Zacarias 8:19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, amai pois a verdade e a paz. E temos lá também outro exemplo em Lucas 18:12. Lucas 18:12.
Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Outro exemplo de jejum, né? Então a gente realmente tem que saber que é algo bom e necessário, né, a nós. Vamos dar continuidade aqui, tentando deixar a aula o mais curta possível hoje, né, por conta de não estarmos presentes. Como jejuar? O que conta no jejum é a atitude com que se jejua. Nosso coração não deve, nosso coração deve estar ligado ao coração de Deus. Então, né, do como jejuar aqui. Não para que faça a nossa vontade, mas a de Deus, aquele exemplo que eu havia dado, né? Falou, bom, eu pedi que o coronavírus, né, seja eliminado, seja colocado sob controle, que não atinja a minha família, que, né, não dizime a nação, é um motivo provavelmente vontade de Deus. Afinal, a Bíblia fala que Ele não quer que nenhum de nós se perca, que Ele nos ama, né? Porém, né, como eu havia dado exemplo, eu vou fazer um jejum e oração aqui para que eu tenha uma BMW, né, para que eu tenha uma casa de 1 milhão e tal. Isso provavelmente não é um motivo alinhado com a vontade de Deus, né? O livro de Isaías 58, de 3 a 4, né? A gente vai dar uma olhadinha lá. Isaías capítulo 58, versículos de 3 a 4. Por que jejuamos nós, e tu, Deus, não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu, Deus, não levas em conta? Eis que, aqui é a resposta, né? Não, aliás, ainda não é a resposta. Eis que no dia em que jejuais, nós estavam perguntando aqui por que Deus não responde a eles, apesar de eles estarem jejuando e orando. Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas, rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando, assim como hoje. Não se fará ouvir a sua voz no alto, ou seja, né, é como o exemplo do jejum matar a Paulo, que queriam matar a Nabote. Quer dizer, eu não posso fazer um jejum pedindo a Deus que mate um inimigo meu, a oração não serão ouvidos, né? É realmente ridículo. Mas vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Do como jejuar, item 2, jejuar com arrependimento sincero. Está lá em Jeremias, 14, 12. Jeremias 14, 12. Quando jejuarem, não ouvirei seu clamor, e quando trouxer holocaustos e ofertas, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. A gente tem que ter um arrependimento verdadeiro, senão Deus não ouvirá. O que mais aqui? O jejum deve ser aliado à justiça e à misericórdia. Está lá em Isaías 8, 50, ver lá um trecho, né? Mas esse aqui está um pouco mais para baixo, vamos lá. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces o jugo? Quer dizer, né, de que adianta se eu estou jejuando pelos motivos errados, né, pedindo que Deus, obviamente Deus não ouvirá isso. O jejum deve ser acompanhado de quebrantamento, choro, né, ou seja, um arrependimento genuíno, né? Devemos jejuar humildemente. Jejuar já deve ser um ato de humildade. A Bíblia chama de jejum o jejum de afligir a alma. Jejum com oração, oração e jejum devem andar juntos, né? Senão, né, você faz um jejum pelos motivos errados, estão alinhados com a vontade de Deus, né? Se não é acompanhado de oração, de humildade, de arrependimento genuíno, não é um jejum cristão. Na verdade, é só uma greve de fome, uma mera greve de fome, né? E isso, obviamente, não
agradará a Deus, né? Agora vamos continuar aqui. O valor do jejum. O valor do jejum, em muitos aspectos, é misterioso. A Bíblia não é explícita em muitos casos, né, sobre o jejum. Às vezes a ordem é jejuar e nada mais. Certamente o jejum é um meio de buscarmos a Deus. Como eu já falei, né, o jejum não muda a Deus, mas nos aproxima de Deus, quando optamos por esvaziar a carne e estar mais próximos dele. Às vezes para conseguirmos poder espiritual, às vezes para nos aproximarmos do Senhor, quando sentimos que o noivo está distante. Mateus 9,15, vamos dar uma olhada lá em Mateus 9,15. Que legal, minha Bíblia travou. Mateus 9,15. Eu vou ler um pouquinho mais aqui, eu vou ler a partir dos discípulos de João. Ele perguntaram: por que jejuamos nós e também os fariseus, e os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem por acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, né, aqui os discípulos de João e os próprios fariseus estavam interrogando Jesus, né, por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não. Né? E Jesus dá uma resposta muito simples, né, muito óbvia até, né, que eles não podiam jejuar e estar tristes estando com eles o noivo durante o casamento. Quem era o noivo aqui? A figura do noivo era Jesus, né? No entanto, ele diz aqui: dias virão que o noivo será tirado, ou seja, quando Jesus, né, foi assunto aos céus. Esses dias, a partir desses dias, nós, né, nos tempos de hoje também devemos jejuar, que Jesus, né, que a Bíblia nos determina, né? O jejum é uma das práticas cristãs, né, de todo o tempo. Não há mandamento bíblico para que jejuemos, mas há indicação por parte de Jesus de que isso seria uma prática de seus seguidores. Ele não nos manda jejuar, mas diz: quando jejuardes, 3 pontinhos. Portanto, jejuemos o quanto pudermos e enchemo-nos da graça do Senhor e do Espírito Santo, né? Então eu queria também aqui, na parte de conclusão, fazer alguns comentários, né? Que são capazes de fazer com que a gente tenha, digamos assim, um bom desempenho, uma aprovação do nosso jejum perante Deus, né? Então aqui eu vou dar 3 exemplos, né? De 3 pessoas, 3 personagens, né? E que tiveram resultados totalmente diferentes, né? Então Moisés jejuou 40 dias quando esteve com Deus, né? E Deus estava dando todas as instruções a Moisés, né, sobre a lei. Deus fez e escreveu nas tábuas da lei os 10 mandamentos, né? Tudo isso está registrado ali em Deuteronômio, né, especificamente. Eu não vou ler aqui, mas Deuteronômio 9:9, Êxodo 32:19. Vocês podem anotar aí, Deuteronômio 9:9 e Êxodo 32:19. Quer dizer, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, esteve com Deus, cara a cara com Deus, recebeu as tábuas das 10 leis, né? E quando ele desceu o monte, né, o que ele fez? Ele viu lá o povo adorando um bezerro de ouro e quebrou as tábuas. Quer dizer, eu acabei de estar 40 dias em jejum, ao lado de Deus, e quando saio do jejum, perco a paciência, né, e quebro os 10 mandamentos, né? Então, quer dizer, depende de mim o resultado do jejum, o antes do jejum, o durante o jejum e o pós-jejum. Esse resultado depende de mim, né? Realmente, né, aqui é uma circunstância, né? Moisés acabou de... ele estava do lado de Deus e já desceu nervosinho do monte, né? Elias caminhou e jejuou 40 dias, né?
também ele tinha acabado de, né, fazer descer fogo dos céus, né, ele tinha acabado de matar lá os profetas de Baal, né, segundo o registro bíblico, acabou de ter uma experiência tremenda, né, que homem que ora a Deus, pede para descer fogo do céu e é atendido, e desce realmente fogo do céu. Elias passou por isso, uma tremenda experiência com Deus, né? Ele devia estar cheio, devia estar extremamente feliz, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Ele jejuou lá 40 dias caminhando, entrou numa caverna, pediu para morrer e depois se demitiu do cargo, digamos assim, né? Diante de Deus. Esse registro está lá em 1 Reis 19:8, mas você pode dar uma olhada, né, lá em 1 Reis lá e entender um pouco melhor a história. Quer dizer, Moisés e Elias tiveram uma experiência tremenda com Deus. Moisés estava com Deus, recebeu as tábuas de Deus. Elias fez descer fogo do céu, um quebrou as tábuas no chão e o outro, né, entrou numa caverna, pediu para morrer, pediu demissão para Deus, né? Acabou assumindo Eliseu. E agora um terceiro exemplo, né? Jesus jejuou 40 dias, né? Os dois colegas, Moisés e Elias, um esteve com Deus, Deus fez descer fogo do céu. Jesus, ao contrário, Jesus jejuou 40 dias, depois recebeu o diabo, mas triunfou. Então aqui a gente vê que o resultado do jejum, né, ele não pode depender de circunstâncias e depende de nós e do nosso próprio esforço. Esse registro está lá em Mateus, né? Mateus 4, de 1 a 2, o exemplo de Jesus. Vamos dar uma olhada lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome, né? E daí depois o resto da história todo mundo conhece, né? Ele ofereceu pão, tal, e Jesus rebateu as 3 tentações, né, proclamando trechos da palavra, especificamente leis, né, no livro de Deuteronômio, né? Então, ou seja, o resultado do jejum em si não pode ser afetado pelas circunstâncias, depende de não seja afetado pelas circunstâncias, né? Então, nós temos aqui 2 exemplos de pessoas que deixaram-se abater, né, pelas circunstâncias, né? E o exemplo que foi mediante as circunstâncias, né? Então eu queria agora voltar lá para o livro, né? E falar um pouco. Então considere esse assunto, qual assunto? O jejum bíblico, né? De maneira prática. Veja uma razão para jejuar e jejue, ou estabeleça dias de jejum para você. Eu queria encorajar vocês, né? A gente acha que tem pelo mínimo, todo mundo no Brasil e no mundo inteiro, tem pelo menos um bom motivo para jejuar e orar a Deus, né? Obviamente o motivo é essa pandemia global, coronavírus. Então, acho que todo mundo, ninguém tem desculpa, todo mundo tem pelo menos um motivo, né, para fazer um jejum aí, oração, né, durante essa semana. É indispensável para jejuar que você prepare sua mente, né? Se você costuma tomar muito café, pare uns dias a fim de sentir menos efeitos desconfortáveis, né, para desintoxicar mesmo. Se você sentir um pouco de fraqueza ao jejuar ou dor de cabeça, não se impressione. Isso pode ser natural para quem está começando, né? Mas confie acima de tudo em Deus, né? Então eu queria encerrar aqui a nossa aula com um versículo, né, que está lá em Mateus, na verdade é o início da nossa aula, que eu não li, queria ler na íntegra aqui, Mateus 6, de 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. O grego é hipócrites, e tem vários significados, porque Jesus aqui estava comparando, quando ele fala hipócritas, ele estava falando aqui dos fariseus, né? E um dos significados dessa palavra no grego é ator, artista de teatro, dissimulador, impostor, né? Então os
fariseus eles faziam um jejum, né, desfigurando o rosto, né, e assim mostrando a todos que eles estavam jejuando. Não é assim que deve ser, né? A gente vai ler que não é assim que deve ser. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, qual é a recompensa que os fariseus receberam por jejuar? Eles receberam a recompensa de ser, né, reconhecido pelos homens que, olha, aquele fariseu, olha, ele está jejuando e tal, né? Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, né? Ou seja, você não precisa ficar falando para os outros, entendeu, que você está jejuando. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, como a gente já disse, né, nós oramos e jejuamos a Deus e não para que sejamos vistos pelos homens, né? E aquilo que eu falei da recompensa, né? A Bíblia é clara, claríssima, né? Ela fala, Jesus fala que os fariseus, né? E ele depois fala uma segunda vez que se nós fizermos do jeito correto o jejum, sem se preocupar com os homens, sem parecer aos homens, nós também receberemos uma recompensa, né? Então que nessa semana a gente possa fazer um jejum da maneira correta, um jejum cristão, né? E certamente entre os pedidos, né, autênticos, os pedidos alinhados com a vontade de Deus, um dos pedidos certamente é para que todos não venham a sucumbir aí diante dessa pandemia. Eu quero encerrar por aqui a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a todos os amigos aí da Igreja Batista Casa Bíblica que estiveram presentes, né? Espero que essa pandemia possa estar sob controle muito em breve, para que a gente possa fazer as aulas normalmente todos os domingos às 9h30 lá na igreja, né? Obrigado também aos colegas aí que não fazem parte da igreja, mas estavam participando, né? E realmente é um prazer, né? Poder dar aula e ensinar. Eu também tenho que aprender, né, um pouco sobre a palavra de Deus. Obrigado a todos vocês. A gente vai fazer uma oração aqui para o encerramento, né? E lembrando que hoje às 19 horas nós temos o culto da Igreja Batista Casa Bíblica às 19 horas, online também, né? Afinal nós cremos em Deus, cremos no poder de Deus, que Ele é todo poderoso, pode tudo, sabe tudo, mas Deus também nos deu inteligência, sabedoria, né, e prudência. Então a gente não deve também nos expor, né? Por isso todas as nossas atividades da igreja estão sendo feitas online agora, até segunda ordem, tá? Não se esqueçam, no Facebook da Cleide Borba, culto hoje online às 19 horas. Então vamos fazer uma oração aqui de encerramento. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que estivemos aqui na Tua presença, aprender novos conceitos a respeito do jejum bíblico, ou nos fez tão somente relembrar conceitos que nós já sabíamos, né? E que talvez já tivéssemos prática, ou talvez infelizmente falhamos contigo e não praticamos. Que durante essa semana nós possamos nos sentir encorajados a jejuar e orar, a tirar um tempo para estar com o Senhor. Estamos em casa, afastados do trabalho ou em escala no trabalho, né, por conta dessa pandemia global. Que o Senhor então possa nos proporcionar um tempo de qualidade, de jejum e oração, e que possamos nos lembrar durante esse tempo de tudo que tem acontecido no mundo. Possamos não somente pedir pela cura, para que o Senhor nos guarde dessa pandemia, mas que acima disso até possamos estar mais perto do Senhor, através desse tempo dedicado, desse tempo onde nos esvaziaremos da nossa carne, daremos menor importância à nossa carne, a Ti, ó Deus,
A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e nós cremos nisso. Obrigado mais uma vez, ó Pai, abençoa todos nós, guarda as nossas famílias contra o coronavírus, guarda toda a nação, guarda todo mundo, ó Pai, que realmente hoje global possa ser desejar, agradecemos. Amém. Então, irmãos, a gente vai ficando por aqui, né? Eu gostaria, na verdade, eu preparei uma aula muito maior, muito mais complexa, muito mais rica em termos de conteúdo, mas por ser online acaba dificultando um pouco, né? Se a gente tiver ainda com essa pandemia, domingo que vem provavelmente nós teremos mais uma vez, mais uma aula do Mente, no entanto online. Mas se Deus quiser também, talvez até lá a gente já possa fazer normalmente na igreja. A gente vai ficando por aqui então, agradeço vocês aí mais uma vez e Deus abençoe.